Posso? Bom, boa noite aí a todo mundo. Meu nome é Reinaldo, eu sou militante do PSTU e membro da Secretaria de Formação da Regional Oeste de São Paulo, que é a regional que está organizando esse curso, que é intitulado Que é Fascismo e Como Enfrentá-lo sob a Ótica Marxista. A gente já teve uma primeira aula na segunda-feira com o João Ricardo, e agora a gente está na segunda aula, que hoje vai ser ministrada pelo Pablo Biondi, que é também militante do PSTU, também membro da Secretaria de Formação da Regional, São Paulo Zona Oeste, e, além disso, é professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. O tema da aula de hoje é o fascismo como uma forma específica de autoritarismo, e a gente ainda vai ter um terceiro encontro na próxima segunda-feira, dia 20, que vai ser uma aula ministrada pela dirigente nacional do PSTU, a Mariúcha Fontana, que vai discutir talvez a angústia de boa parte das pessoas que se inscreveram no curso, que estão nos acompanhando, que é justamente as aproximações possíveis e as diferenças entre o fascismo, o fenômeno histórico, enfim, o conceito, e o bolsonarismo, que é o fenômeno atual aí, que eu imagino que seja a grande questão aí da maioria das pessoas. Mas para isso, para chegar nessa última aula, a gente está fazendo esse percurso mais para discutir o conceito e tal. Eu queria só lembrar, então, que hoje a gente está transmitindo o curso, além da página do Facebook da professora Flávia, no canal da Vera, que é a nossa militante aí, figura do PSTU Nacional, e na próxima segunda a gente também vai transmitir pelo Facebook, pelo YouTube. Ainda vamos avaliar por qual canal de YouTube a gente vai fazer a apresentação da terceira e última aula. E também queria reforçar ainda como aviso, algo que a gente já colocou no primeiro dia, que os inscritos no curso vão ter um desconto especial caso queiram adquirir um dos livros da editora Sanderman, que é o livro com escritos do Trotsky sobre o fascismo, que é intitulado, salvo engano, A Luta contra o Fascismo, Revolução e Contra-Revolução. Depois a gente vai enviar aí pelos e-mails das pessoas que se inscreveram as orientações para conseguir esse desconto, claro, quem quiser adquirir esse livro. Bom, então acho que é isso, posso passar diretamente aí para o Pablo, começar então a aula de hoje. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, Pablo? Ok, então vamos lá. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos, é um grande prazer estar aqui com vocês, fazer essa discussão, inclusive dando continuidade à aula do João Ricardo, que foi muito boa, né, e que vai ser um importante ponto de partida para a gente dar sequência a essas discussões. Então, eu coloquei, né, foi disponibilizado para vocês o que seria a ementa do curso, e, enfim, eu vou me embasar mais ou menos naquele roteiro, mas antes eu vou começar com uma certa provocação para a gente pensar o que está em jogo nesse debate. Veja que gostaria de começar dizendo que o fascismo, a ideia de fascismo, esse termo, ele é bastante banalizado nos dias de hoje. E isso é um problema não por uma simples questão terminológica, não porque seja um problema meramente de imprecisão. Mas o problema é que quando a gente banaliza um certo termo na política, nós perdemos a dimensão da importância que ele pode trazer. E no caso do fascismo, isso pode ser, inclusive, fatal. Se nós acharmos que o fascismo é algo que, digamos, se coloca por aí, sem grandes consequências no nosso cotidiano, isso é uma grande deseducação para a classe trabalhadora. Então nós temos que entender o grande peso que as palavras carregam, sobretudo se tratando do fascismo. Então, para entender isso, nós temos que começar com algumas questões. Primeiro, será que fascismo pode ser pensado como simples sinônimo de autoritarismo? Então, né, um indivíduo ou um governo de um perfil mais autoritário é logo taxado como fascista. Será que isso é suficiente? Será que dá para tratar como sinônimo? Será que dá para tratar como uma questão meramente quantitativa? Quanto mais violência, mais fascismo? Será que é assim que funciona? Na aula anterior, o João Ricardo já deu algumas indicações de que não. Não é bem assim. Assim como também não é uma questão de espectro político.
né, de estar mais à direita num debate, num contexto, estar na extrema-direita. Será que extrema-direita e fascismo são a mesma coisa? Percebam que dentro dessa ideia de extrema-direita eu posso ter várias coisas, eu posso ter vários fenômenos, inclusive reacionários, mas não necessariamente vão configurar especificamente algo que nós possamos chamar de fascismo. Eu posso ter, sei lá, monarquismo, terraplanismo, eu tenho várias possibilidades de obscurantismo, de reacionarismo, mas o fascismo, ele é algo específico. Ele é algo específico no espectro político e, acima de tudo, ele é algo específico como movimento e como regime político quando ele se consagra dessa forma. Então é fundamental que a gente tenha isso em mente. Tá? Então eu gostaria de começar com essa advertência, né? Para a gente evitar essas simplificações, essas diluições, né? Autoritarismo igual a fascismo, fascismo igual a autoritarismo. Não é assim que funciona. Tá? Assim como também a gente pode pensar nível do que diz respeito à própria esquerda mesmo. Alguém que está mais à esquerda no espectro político não necessariamente é comunista. Né? É possível que alguém esteja à esquerda num certo debate, numa certa posição, mas não será comunista por isso especificamente. Né? Então nunca é uma questão meramente de espectro político. Né? O fascismo ele tem um perfil de militância, ele tem um programa, ele tem uma estratégia, tal como o próprio movimento comunista, né? O marxismo. Então as coisas têm que ser tratadas com mais rigor. Bom, vamos lá. Acho que para começar, e aí eu comecei já citando o fascismo, né? Ora como regime, ora como movimento. Mais para frente eu vou retomar essa divisão, mas preciso, claro, desde já. Para falar do fascismo como regime, é preciso entender antes o que é regime e diferenciar o regime das ideias de Estado e de governo. Isso pode parecer algo básico, mas é fundamental que haja para nós essa distinção. Então, em primeiro lugar, o Estado ele seria o elemento mais fixo do mundo político, seria a forma política da dominação burguesa que nós temos, né, que seria esse ponto de concentração institucional da violência oficial. Ele vai ser, então, esse aparato de dominação que vai ter, no caso do capitalismo, esse perfil de impessoalidade, esse caráter público, essa natureza de um aparato que estaria acima dos interesses privados e que seria um mediador. Ele vai ter todo esse caráter específico, que é algo que vai distinguir esse fenômeno político estatal daquilo que se tinha antes, na Idade Média, na Antiguidade, enfim. Então o Estado ele tem um caráter específico e que se deve ao próprio caráter da sociedade burguesa. É uma sociedade que está baseada no intercâmbio generalizado de mercadorias, ela pressupõe um tipo de poder político que se apresenta com essa imagem de um poder separado dos contratantes, de um poder separado dos portadores de mercadorias, que não poderia ser apropriado imediatamente por certas forças particulares. É um poder que formalmente estaria a serviço de todos. É um poder que formalmente é tão impessoal quanto a própria impessoalidade que reina no mercado, né, que é esse mecanismo impessoal de circulação de riqueza. Então, o Estado ele tem essas características. Mas esse Estado ele pode se organizar concretamente de diferentes maneiras a partir dos seus aparatos e a partir da sua relação com a sociedade civil. Então, o Estado ele vai ter três poderes essenciais, né? O poder ligado à administração, o poder ligado à produção de leis e um poder ligado ao julgamento das demandas. Digamos, as três principais ramificações do poder de Estado, os famosos três poderes. E, a depender da maneira como esses três poderes interagem entre si, vão ser diferentes regimes, diferentes arranjos institucionais. Alguns mais agressivos, mais coercitivos, outros menos, mas todos, de alguma forma, cumprindo funções tanto repressivas quanto ideológicas e também cumprindo também certas tarefas econômicas aí que são próprias do Estado. Então, os regimes, eles vão se basear, em primeiro lugar, nessa configuração das instituições. Eu posso ter a democracia que nós temos, né, que seria a democracia liberal, a democracia burguesa, que vai se caracterizar pela predominância do parlamento, do poder legislativo. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Eu posso ter regime como bonapartismo, que vai se caracterizar pela prevalência do poder executivo. Eu posso ter uma ditadura militar, que vai colocar suas armadas como uma espécie de poder acima dos demais poderes, né? Uma espécie de figura de tutela sobre os poderes do Estado. E, finalmente, fascismo.
né, que vai ter uma outra dinâmica aí, né? Claro, eu vou falar dele com mais profundidade daqui a pouco. Mas já fica aí adiantada essa questão, que os regimes eles vão se diferenciar, em primeiro lugar, pelo arranjo institucional dentro do Estado. Em segundo lugar, pela maneira como esse arranjo vai se projetar sobre a própria sociedade. Então, eu posso ter regimes que interferem menos na vida social, que são menos invasivos, e outros regimes que vão ser mais invasivos, que vão ser mais atuantes. E aqui não estou falando de uma questão de simples intervenção na economia, aqui estou falando de intervenção nas instituições da sociedade civil, né, no campo da imprensa, da igreja, da vida sindical, enfim, nesses vários aspectos. Né? Então, esses são os aspectos fundamentais para a gente entender a ideia de regime. O governo, por último, ele vai ser um elemento mais concreto que tem a ver mais com o exercício do poder executivo e com a gestão de tudo que está à frente desse poder no dado período. Então, o governo vai ter um caráter mais administrativo vinculado, sobretudo, ao poder executivo, e que vai se subordinar às determinações mais gerais do regime do Estado. Assim como o regime está subordinado às determinações gerais do Estado, o governo, por sua vez, também está vinculado às determinações mais gerais do regime, da sustentação e do próprio Estado, né, ao qual ele se reporta em última instância. E, claro, né, a sociedade civil, luta de classe, tudo isso que vai envolver o governo. Então, isso nós temos essa distinção. Já adianto, né, que quando a gente pensa no fascismo no poder, estamos falando de um regime, não meramente de um governo. É porque o fascismo, tendo um projeto de poder bastante agressivo, ele não se contenta em meramente administrar o Estado dentro de um regime. O fascismo ele tem uma tendência expansiva, inclusive de reconfiguração de todo o aparato de Estado, sempre sobre bases capitalistas, eu falo disso também, mas ele vai ter um papel aí de avanço sobre as instituições estatais e também sobre instituições não estatais. Então, tem toda uma característica própria. Mas, enfim, para a gente pensar fascismo e as outras formas de autoritarismo, nós temos que pensar, em primeiro lugar, a democracia burguesa, que é, digamos, nosso padrão, que digamos, a maneira como o Estado se apresenta em termos de regime em condições de normalidade. Claro que vai haver diferenças, né? A democracia burguesa na periferia capitalista ela não vai ter exatamente o mesmo perfil que esse mesmo regime no centro do sistema, mas nós podemos identificar uns elementos que vão se manter. E aqui eu vou me focar naquilo que é mais importante. O que é fundamental para a gente pensar a democracia burguesa em termos institucionais? Ela é um regime caracterizado pela predominância do poder legislativo sobre os demais poderes, em especial sobre o poder executivo. Inclusive, as revoluções burguesas, quando elas ocorrem, nos Estados Unidos, principalmente na Inglaterra e na França, elas têm como mote a afirmação da legalidade sobre o governo. O que isso significa? A preponderância do parlamento enquanto órgão de poder, o órgão que produz as leis, sobre o executivo e os seus órgãos de governo. Ou seja, qual que é o conteúdo social disso? É necessário que o parlamento, enquanto colegiado de forças políticas burguesas, partidos burgueses, que eventualmente pode receber partidos de outras origens, mas que vão se adaptando em maior ou menor medida a essa dinâmica do sistema partidário, o parlamento, enquanto uma arena de disputas, ele vai produzir as principais normas que vão reger a sociedade. E o governo de turno, que vai ter várias funções, ele vai se subordinar sempre, em última instância, a esse poder do legislativo. Não é por acaso que, mesmo nos países presidencialistas, como é o caso do Brasil, nós temos uma situação em que o executivo está subordinado ao legislativo. No presidencialismo, claro, o presidente acaba sendo o centro das atenções, ele acaba sendo o personagem que mais se destaca. No 18 Brumário, o Marx ele comenta a Constituição Francesa, ele cita o quanto que há uma contradição. O presidente ele é uma figura que, do ponto de vista político, ele é mais representativo, mas, do ponto de vista institucional, ele está subordinado ao parlamento. Essa contradição é importante, né? E que, segundo Marx,
do bonapartismo ela se resolve pela força, né? Então, o golpe bonapartista vem daí. Então, vejam, isso é fundamental. A democracia burguesa liberal ela é caracterizada por essa prevalência do legislativo. Não é por acaso que, mesmo no presidencialismo, o legislativo pode depor o governo via impeachment, mas o contrário não ocorre. Não tem uma figura pela qual o presidente pode depor o parlamento, pode depor a legislatura vigente. Não existe isso. Né? Não é por acaso que, quando o presidente assume o mandato, a primeira coisa que ele faz é prestar um juramento perante o parlamento para jurar sua lealdade à Constituição e o seu respeito às instituições, sobretudo o legislativo. Ou seja, a democracia burguesa ela tem esse mote. Pode ser parlamentarismo, pode ser presidencialismo, mas isso não muda. Tá? Não por acaso, se a gente for voltar lá aos clássicos do pensamento liberal, tanto Montesquieu quanto os autores da obra O Federalista dos Estados Unidos, né, o Hamilton, Madison, Jay, todos esses caras diziam que era fundamental que o presidente, né, no caso, o chefe do executivo, fosse munido de algumas garantias contra o próprio legislativo para que ele não fosse completamente engolido. Tal tamanha é essa preponderância do poder legislativo. Então é preciso entender isso. Na democracia liberal, quem manda em última instância é o parlamento. Bom, além disso, essa democracia burguesa, ela pressupõe que os cidadãos eles mantêm uma relação jurídica com a autoridade, em que sentido? Eles podem questionar judicialmente os poderes, ou melhor dizendo, os atos da administração. Eles não são meros súditos, eles são cidadãos, eles podem exercer judicialmente alguns direitos, que evidentemente é progressivo em relação a regimes autoritários. Mas não quer dizer que isso seja uma salvaguarda absoluta, de maneira nenhuma. Isso não significa que não vai existir repressão num regime democrático desse tipo. Significa que essa repressão vai assumir uma forma específica, e que é uma forma que muitas vezes passa pela judicialização, ou quando não passa, ela permite formalmente uma judicialização. Então, se eu sofrer uma arbitrariedade por parte da polícia, em tese eu poderia recorrer ao judiciário, mas sempre estou nesse domínio do Estado. Né? E aí essa divisão de poderes do Estado sempre vai manter nessa briga que não sai do interior do poder estatal. Então, se o executivo me agride enquanto polícia, né, qual que é a alternativa que se coloca para mim no regime? Buscar uma saída no campo judicial, ou seja, uma outra repartição do próprio Estado. Eu não saio disso. Né? A democracia jamais vai reconhecer, por exemplo, uma forma de autodefesa dos trabalhadores. Isso vai ser considerado como violência privada, isso vai ser considerado como autotutela, como algo que é inaceitável. Né? A democracia burguesa só admite a força coercitiva que ela própria impõe por meio dos seus organismos específicos. Portanto, nós estamos sempre na democracia à mercê dessa estatalidade. E quais são as consequências disso? A principal consequência é o fato de que, como eu disse, haverá uma forma específica de se reprimir a democracia. Não é que não vai haver repressão, a questão é como ela ocorre. O caso é que, na democracia liberal, burguesa, a repressão aos ativistas, aos trabalhadores, ela ocorre não em alguns regimes mais autoritários que assumem abertamente uma perseguição política. Né? Na democracia burguesa não existe o crime de subversão, não existe uma polícia política específica para combater dissidências políticas. Os ativistas, os militantes são combatidos dentro de categorias de crime comum. Então, as organizações do movimento, quando elas são atacadas pela polícia, pelo judiciário, elas o são meio de uma legislação geral, que vai falar em crimes comuns. Crimes de ataque ao patrimônio, crimes contra a ordem pública, não são crimes contra... Nunca são crimes contra, sei lá, uma noção específica de algum valor político. São crimes contra algo muito geral. Nunca existe aquela ideia de que há um valor político absoluto que não pode ser negado. A democracia sempre vai trabalhar com essa ideia, enquadrar os movimentos em crimes comuns. A lei antiterror é isso. Ela diz o seguinte: eu não admito movimentos de esquerda. Ela não diz isso. Eu considero tais e tais movimentos como subversivos. Não, ela vai trazer previsões muito gerais sobre o que seria uma conduta criminosa, e aí o que faz o regime? Ele vai procurar concretamente enquadrar os movimentos nessas práticas. Então é isso.
Essa é a forma específica de repressão por parte desse regime democrático liberal. Agora, então, o que é importante? É entender como funcionam os outros regimes, os regimes considerados de exceção. E exceção, claro, tendo como referência a democracia, os regimes que vão ser diferentes, regimes que vão ampliar a sua repressiva, mas não meramente ampliar, né? Não é só uma questão quantitativa, como eu estou insistindo. Eles vão sim ampliar potencialmente a repressão, mas vão exercê-la de forma diferente, sobretudo por meio de uma configuração institucional distinta. E aí, então, eu começo pelo bonapartismo. Cheguei a antecipar um pouco. O bonapartismo, ele traz em si essa grande magnitude do poder executivo, que do ponto de vista liberal acaba sendo uma espécie de deformidade, uma excrescência. É como se fosse uma democracia degenerada, né? Eu tenho ali os três poderes, mas tenho uma relação invertida. Eu tenho o governo prevalecendo sobre o parlamento quando deveria ser o contrário. Ou seja, eu tenho esse formato. Se a gente for pegar o texto primário do Marx, eu tenho ali aquela formatação clássica em que, no caso do Bonaparte, né, o Bonaparte, ele fechou o parlamento, prolongou o próprio mandato. Inicialmente, ele prolongou por 10 anos o seu próprio mandato e depois se classificou como imperador. Então é isso, são medidas que vão conferir poderes especiais ao executivo até que ele se coloque como, de fato, uma autoridade superior ao próprio parlamento e também superior ao próprio judiciário. Então, de uma forma muito geral, seria isso. Eventualmente, por causa das perguntas, se houver mais interesse, eu posso comentar um pouco mais. Claro, especificamente, né, é um tipo de regime que tem um contexto específico, um contexto de grande divisão entre as classes dominantes. É um regime que vem também sempre na esteira de uma grande derrota dos trabalhadores, de um processo contra-revolucionário. E aí, né, nesse contexto de trabalhadores derrotados, classes dominantes divididas, surge o Salvador, né, um indivíduo que aproveita as questões objetivas e, explorando essa divisão das frações dominantes, ele vai se apresentar como uma saída viável. E as classes dominantes vão topar esse acordo. Elas vão abrir mão do seu poder parlamentar para aceitar essa ditadura, para aceitar esse de exceção. E claro, o bonapartismo lá do Luiz Bonaparte, ele se dá com todas as letras, né? O parlamento ele é fechado, mas nós temos versões que não são explícitas. A gente pode pegar, por exemplo, o protocolo da Rússia, do Vladimir Putin. O parlamento não foi fechado no momento, mas ele tem toda uma discussão em relação ao executivo. O Putin, ele prolonga toda hora o seu mandato. Ele chegou para um dado momento que foi primeiro-ministro, mas ele estava lá o tempo todo atuando, né, nos bastidores. Então, é uma figura que está lá no poder por muitos e muitos anos, quer inclusive estender ainda mais o seu mandato. Então, só para pegar um exemplo aí atual. No caso da ditadura militar, nós já temos uma conformação um pouco diferente. Nós temos também maior concentração de poder no executivo, ou não poderia deixar de ser. Mas ali nós temos um poder que está centralizado, obviamente, na ditadura militar, na cúpula militar, que vai funcionar como uma burocracia que, de algum modo, dá as cartas nos vários ramos do Estado como um todo. Né? Vai interferir no judiciário, vai interferir no legislativo. No caso da ditadura militar brasileira, nós tínhamos todo esse controle de cima, né? Toda uma regulamentação, um modelo bipartidário forçado, senador biônico, uma série de coisas. Né? Até formalmente havia eleições, não para os cargos principais, mas havia algum tipo de eleição, mas tudo sob a tutela dessa cúpula militar. E uma cúpula militar que vai ter toda uma política não de controle absoluto, mas de assédio, de pressão sobre a sociedade civil. Então, censura sobre a imprensa, pressão sobre os sindicatos, eventualmente intervenção, né? Mas vai ser um tipo de incidência sobre a sociedade que não será tão profundo como nós veremos no fascismo. E por que isso? E aí eu chego no fascismo. Porque no fascismo nós temos uma radicalização dessa lógica. No fascismo nós temos não só a máxima expressão do que seria a concentração de poder executivo, e aí tem a figura do Führer, do Duce, esse que seria o líder máximo, né, o princípio da liderança,
princípio, que vai dizer que aquele indivíduo governante ele representa toda a soberania do Estado. Nós teremos não só isso, como também nós teremos um avanço do Partido Fascista sobre todas as instituições, não só do Estado, mas da própria sociedade civil, e um controle centralizado dessas instituições, seja do Estado, seja da sociedade civil, a partir do núcleo estratégico que é o Partido Fascista. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, as grandes referências que foram o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, o que nós tínhamos? Nós tínhamos ali não só os tribunais, os órgãos de administração, não só os aparatos aí de controle da atividade sindical, as empresas, em alguma medida também, a imprensa, nós tínhamos todos esses aparelhos subordinados a um controle político e ideológico de uma estrutura chamada Partido Fascista, que dava o tom de tudo, que centralizava toda essa aparelhagem. Então, como se pode ver, isso é algo bastante peculiar, específico, né, e que foi designado pelo Trotsky como uma fascistização da sociedade e do Estado. Ou seja, tanto as instituições do Estado quanto as instituições da sociedade civil serão apropriadas, apoderadas, direto ou indiretamente pelo Partido Fascista. Né? Esse Partido Fascista ele vai dar o tom de tudo, seja incidindo diretamente nas instituições, seja ocupando o Estado e, por meio do Estado, incidindo sobre todos esses aparelhos. Então, vejam, é um tipo de invasão, vamos dizer assim, sobre a sociedade que nem na ditadura se colocava. A ditadura, ela censurava a imprensa, mas ela não criava o seu próprio órgão de imprensa, no sentido, inclusive no sentido de colocar como órgão único. A ditadura, ela tinha lá, no caso do Brasil, ela tinha a sua tentativa de influência ideológica, ela tinha lá a educação moral e cívica, né, no currículo escolar, mas ela não tinha uma política de criar uma juventude específica que iria policiar os bairros, ela não tinha uma política tão profunda a ponto de colocar, por exemplo, né, ainda que de forma bastante limitada e tosca, algum tipo de pluralismo mínimo, como era o caso, por exemplo, daquele partidarismo, né? Então a NDB, mais fraudulento e limitado que aquilo fosse, é impossível do ponto de vista fascista você pensar em bipartidarismo. Do ponto de vista fascista só pode haver um partido, assim como só pode haver um líder, assim como só pode haver uma nação, uma raça dominante, né? Eu sempre os marcos da unidade, uma unidade que é sempre nessa figura do partido, né? Então vejam que é algo bastante específico, bastante particular. Então, a sorte que é muito empobrecedor, é muito ruim reduzir isso a uma ideia de super-autoritarismo. Porque, vejam, é algo super-autoritário também, não há dúvida. O fascismo usa métodos de terror, terror de Estado, terror contra as massas, terror contra os movimentos. Ele é ultra-violento, não há nenhuma dúvida. Mas é uma violência que assume uma forma muito específica. Isso não pode ser perdido de vista. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha a isso. Tá? Bom, vamos lá. Vamos pensar um pouco no modo como o fascismo foi se realizando. Como eu disse para vocês, o fascismo ele vai se apoderando, ele vai se metastaseando como se fosse um tumor mesmo, ele vai se espalhando pelo corpo da sociedade e pelo corpo também do aparato de Estado. Ele não só amplia a burocracia de Estado, o aparato de Estado administrativo, inclusive, como ele também se burocratiza. Quando a gente tem o fascismo ganhando força, poder, o partido fascista ele incha, assim como o próprio aparato administrativo ele vai inchando. Por quê? Porque eles vão alocando os membros do partido fascista no Estado cada vez mais para fortalecer não só esse projeto de poder, mas também o próprio partido. Né? Um vai alimentando o outro. E aí nós temos algumas peculiaridades, claro. Na Itália, essa relação entre partido e Estado ela era mais íntima. De alguma forma, no caso italiano, o partido acabou sendo estatizado, o partido acabou sendo assimilado como um órgão do Estado. Na Alemanha, não se foi tão longe. O partido manteve uma independência formal maior. Mas ambos, evidentemente, estavam completamente alinhados. Mas nos
dois casos tem essa burocratização, tem esse inchaço, os dois vão crescendo muito. Um se alimenta do outro, invariavelmente. E, claro, para isso acontecer, havia uma política de combate aos elementos anteriores. Então, no caso da Alemanha, houve até mesmo leis para, digamos, fazer uma espécie de limpeza no aparato de Estado. Então, eles, quando chegaram ao poder, né, e aí ao longo de alguns anos, eles chegaram a afastar, no total, mais de 100 mil funcionários públicos, inclusive alegando que eram marxistas, que eram indivíduos inimigos da nação, inimigos do arianismo, aquela página toda. Afastaram no total quase 100 mil funcionários para colocar quem? Colocar os indivíduos que eram filiados, que eram ligados ao fascismo. Então, eles não só colocaram os indivíduos deles, como também ampliaram cargos. Então, aqui já adianta alguma coisa, para a gente ir pensando. Será que dá para pensar o fascismo como um compatível com o Estado mínimo? Será que dá para pensar essa coisa como se fala hoje, que seria possível um fascismo liberal, um governo liberal fascista, como vocês falam? Coloca essas questões, vamos pensando, será que faz algum sentido isso? Eu vou voltar a essa questão depois, mas vamos pensando, né? Vou também dar mais algumas questões também aqui. Evidentemente, o fascismo ele tem toda a sua política legislativa, não só para reconfigurar as instituições de Estado, mas também até mesmo para impor a sua política de maneira até mesmo a proteger aqueles que são seus agentes, para fazer uma associação direta entre o que é a política do Estado e o que é a política do partido, colocando isso como uma coisa só. Desde que eles chegaram ao poder, eles, por exemplo, tiveram uma política, no caso da Alemanha, de proteger aqueles que eram seus, proteger, inclusive, aqueles indivíduos que atuavam por fora do Estado, como eram aqueles grupos, né, inicialmente os Freikorps, né, depois essas brigadas, enfim, esses braços armados do fascismo, havia políticas legislativas para proteger esses setores. Então, por exemplo, se acontecesse de um grupamento fascista atacar um indivíduo que seria, digamos, inocente, um indivíduo acusado de ser judeu e que não era judeu, um indivíduo acusado de ser comunista e que não era comunista, um indivíduo acusado de ser gay e que não era gay, esse grupamento, né, ou os indivíduos desse grupo poderiam ser anistiados com o seguinte argumento legal que foi estabelecido. Eles pecaram por aquilo que era chamado de zelo excessivo em defesa do movimento nacional socialista. Ou seja, eles foram nazistas demais, então, como eles erraram por uma boa causa, eles serão anistiados. Então havia toda uma política de dizer o seguinte, né, a política do Estado, do partido é uma coisa só, e a lei aqui claramente vai assumir isso. A ideia de uma política de Estado seria minimamente independente do partido desaparece. A própria lei admite isso. Né? Então, essa ideia de fascização do Estado. E, claro, isso também aparecia no judiciário. Então, eles foram, inicialmente, atacando pelas beiradas. Então, primeiro, eles foram expulsando os jurados tradicionais e colocando jurados ligados ao partido nazista, até que no final, né, do processo eles iam colocando diretamente juízes nazistas, membros do partido nazista, né, aquilo que alguns autores chamaram de uma nazificação do próprio direito e dos tribunais. Claro, sempre prescrevendo uma política bastante vertical, né, que vinha desde o Ministério da Justiça, que ia diretamente para os tribunais. Então, os tribunais deveriam julgar com cláusulas bastante abertas, sempre ligadas aos partidos nazistas. Então, por exemplo, para condenar alguém, bastava trabalhar com princípios muito gerais. Por exemplo, um juiz poderia condenar alguém, um ativista, né, um oponente do regime, dizendo que esse indivíduo, pela sua conduta, ele feriu o sadio sentimento do povo alemão. Então isso era suficiente para enquadrar em qualquer coisa. Né? Então o indivíduo, sendo alguém destoante desse perfil, ele já poderia ser enquadrado nisso e por ser combatido, inclusive por meios judiciais. Então nós víamos isso com muita força. E também, claro, isso foi colocado na sociedade. A imprensa, no caso dos movimentos, no caso da própria organização do trabalho, depois eu vou comentar um pouco isso também, né? Então isso se espalhou para toda a sociedade. Mas isso sempre funcionou
e aí insisto, tendo como eixo um impulso por parte do partido fascista. E aí eu quero insistir muito nisso. O fascismo, ele é um movimento partidário. Mesmo que ele alimente a figura de um líder máximo, construa essa figura, esse líder máximo, ele é o representante de um partido. Ele é construído a partir de uma agremiação que é partidária, que organicidade, que se reúne, que tem hierarquia, que tem critérios de distinção entre quem é filiado e quem é militante, algo que é orgânico, e que é orgânico e que é atuante, não só do ponto de vista de participar de eleições, mas que tem toda uma dinâmica que vai para além disso. Inclusive, né, na maior parte do tempo, vai para além, né? Tem atividades de combate direto, de agressão contra os sindicatos, contra os partidos da classe trabalhadora. Então, o Partido Fascista, ele é também um partido de ação. Ele tem uma estratégia de tomar o poder, não necessariamente tomar o poder pela força, ele pode ir se filtrando, como fez na própria Itália e na Alemanha, mas ele tem um projeto de poder que é bastante claro. Ele não abre mão disso. É um partido que sabe atuar de forma clandestina, é um partido que, né, ele tem uma vida dupla, e já vou dizendo isso, né, é importante perceber. Nós podemos perceber uma grande similaridade, ainda que inversa, entre o fascismo e o bolchevismo. Eu costumo dizer que o fascismo, ele é o estado maior da contra-revolução. Assim como o bolchevismo, ele é o estado maior da revolução, né, ele é um movimento revolucionário profissional de conspiradores, de gente que vive, que estuda, que luta para ter uma revolução socialista, para levar esse processo até o fim, para tomar o poder, para levar essa revolução para outros países, enfim, vive para isso. O fascismo é o oposto. O fascismo quer fazer isso do lado da contra-revolução. Então ele tem uma organização conspirativa, ele vive também para tomar o poder, só que para tomar o poder para destruir a revolução, destruir o movimento dos trabalhadores, destruir os revolucionários e estabelecer o seu próprio projeto burguês de poder. E que também tem suas características que eu vou comentar daqui a pouco. Mas vejam que o fascismo ele é o extremo oposto do bolchevismo. E por isso que ele é tão perigoso. Porque ele quer levar da forma mais séria e consequente, né, o projeto oposto que nós queremos construir. Então, é importante que isso se perceba. E quando chega no poder, o partido fascista não desaparece, pelo contrário, ele se potencializa. Ele vai se enraizar no Estado e vai impulsionar cada vez mais as suas políticas, filtrar no Estado e explorar essas possibilidades. Então, percebam como que ele funciona. E percebam que, para esse projeto fascista, a construção do partido deles é algo imprescindível. Não dava para ter um Hitler ou um Mussolini sem um partido fascista por trás deles. É diferente, por exemplo, do Bonaparte, do Luiz Bonaparte, que era um indivíduo que, como o próprio Marx escrevia, um medíocre, não um tosco, alguém que, digamos, surfa, explora as condições objetivas do processo. É claro que o fascismo também explora as condições objetivas, mas por trás dele há organicidade, né? Existe um movimento bastante orgânico e bastante consciente por trás disso. E também, para completar, né, algumas características. O fascismo ele tem também todo um projeto ideológico consciente. E aí, vejam só, né, inclusive há todo um debate, muitas vezes colocado de forma rasa, uma ideia que comumente se associa ao Gramsci. Então, o Estado funciona uma espécie de binômio. Ou tem mais coerção, ou tem mais convencimento. Ou tem mais repressão, ou tem mais ideologia. É um ou outro, né, como se fosse um modelo em que um conhece o outro, um modelo de soma zero. Veja que no caso do fascismo, eu não tenho essa relação, mais um e menos um. Tenho o contrário, eu tenho mais repressão e também mais ideologia. Eu tenho um movimento profundo de repressão, de terrorismo, mas que se associa também a um profundo movimento ideológico, e mais do que isso, um movimento de propaganda, que vai se realizar nos jornais, nas rádios, no cinema. Então eles faziam filmes, eles desenvolveram uma estética própria, né? Eles queriam, digamos,
conquistar a sociedade por todos os seus poros. Eles queriam colocar uma visão única de mundo que deveria prevalecer em todos os aspectos da vida. É uma visão unificada. O fascismo pressupõe unidade. O fascismo não permite nenhum tipo de diversidade. Né? Então, isso também é algo bem relevante. Não por acaso, um dos principais papéis do fascismo vai ser desarmar a classe trabalhadora, tanto pela repressão quanto por incidências de propaganda e de ideologia. Então, mais do que destruir fisicamente os ativistas, desorganizar os sindicatos, destruir os partidos, o fascismo ele vai também procurar incidir sobre a mente dos trabalhadores, criar as suas formas próprias de discurso. Então, por exemplo, se a gente for pegar a Alemanha nazista, ela dissolveu os sindicatos, mas ela deixou um vazio. Ela criou no lugar a figura da Frente Alemã de Trabalho. Tinha como objetivo explícito reeducar os trabalhadores. Então, qual era o objetivo? Combater tudo aquilo que o movimento dos trabalhadores acumulou, né, sua experiência sindical, sua experiência política, destruir tudo isso e dar aos trabalhadores daquele grande repertório do Partido Nazista. Ou seja, reconstruir todo o acervo intelectual que, de algum modo, estava acumulado, que seria a consciência prática dos trabalhadores. Né? No caso da Itália, ao invés de uma destruição dos sindicatos, houve a sua incorporação pelo Estado, sua estatização, por assim dizer. Mas também sempre isso no projeto unificador, que iria, claro, combater os elementos contrários a esse projeto fascista. Né? Então, novamente, características bastante específicas. Para me encaminhar para o fim, quero comentar mais três aspectos. Primeiro, a questão programática. O fascismo ele tem um programa geral para a sociedade. Né? Isso é algo que, muitas vezes, como eu disse, não aparece. Ele é sempre reduzido a uma super repressão, como violência pura. Se esquece que ele tem um programa. E esse programa, ele tem um gosto próprio. É um programa que, evidentemente, é vista e prevalece esse aspecto, mas também é um programa antiliberal. E aí volta a questão. Não dá para ser fascista e liberal ao mesmo tempo. Existem questões programáticas que são muito, muito específicas. A partir do seu apelo de unidade, o fascismo ele não admite que seria o elemento de espontaneidade da vida social, que seria o elemento de pluralismo que o liberalismo de algum modo admite. Veja que o discurso liberal, inclusive do ponto de vista político, é o discurso de admitir várias possibilidades de debate, ainda que ele não seja coerente com isso em vários momentos. Né? Não vem ao caso agora essa questão. Mas veja, a ideia do liberalismo é deixar que as concepções, as ideias corram soltas. Não por acaso os liberais muitas vezes é o seguinte: quem é fascista tem direito de expressar suas ideias, quem é machista e quiser decidir o que faz, enfim. Vamos para liberar essas coisas. Por quê? Porque vão partir desse ponto de vista individualista ao extremo. Então, qualquer concepção é válida, qualquer ideia política tem que estar disponível no mercado de opiniões, certo? O fascismo não concorda com isso. O fascismo ele vai ser o extremo oposto, vai dizer, não, só pode ter uma ideia que é a minha. Então, esse discurso liberal de pluralismo formal não vai ser admitido. Esse pluralismo do liberalismo ele será combatido, até porque, segundo os fascistas, um dos grandes problemas dos liberais é que essa abertura que eles criam cria possibilidades para o próprio comunismo, porque os comunistas vão explorar essas aberturas e vão se construir. Então, por isso que o liberalismo é terrível, porque ele dá espaço para o comunismo. Então, mais um motivo para combater os liberais é esse. Mas vejam, o fascismo ele combate o liberalismo, não como inimigo principal, mas ele não deixa de combater. Não por acaso, o programa prático do fascismo, e aí pensando nas experiências da Alemanha e da Itália, é um programa que não tem nada a ver com a ideia do Estado mínimo. Inclusive, do ponto de vista econômico, nós víamos ali profundas incursões do Estado
do mercado, inclusive coisa assim paralelo, do mesmo, se a gente for pensar no keynesianismo. Vou comentar aqui a experiência nazista, que é a mais pronunciada. Claro que essas questões da presença do poder, né, da presença do Estado, no caso do nazismo, claro que isso é perpassado pelo contexto de guerra. É claro que durante a guerra, ou na iminência de uma guerra, é claro que o Estado vai ser mais atuante na economia. Se a gente for olhar Estados Unidos, Inglaterra, o Estado estava atuando bastante, certo? Criando formas de planejamento. É evidente que vai haver um maior índice de atuação do Estado na economia no contexto de guerra ou no contexto pré-guerra. Agora, no fascismo, isso assumiu proporções que eram desconhecidas até então, em termos de relação Estado e mercado, e que só podem ser pensadas na medida em que era um regime diferenciado. Então, vejam só, o Estado nazista, ele não apenas, ele foi caracterizado por alguns, né, como uma economia de comando. Por quê? Não só porque havia empresas estatais, lá em qualquer regime, enfim, não só havia empresas estatais, não só havia o Estado atuando diretamente, mas o Estado, mesmo em relação aos grandes monopólios privados, ele tinha um grau de intervenção que era inédito. O Estado nazista, ele não é que ele, digamos, taxava as empresas, não é que ele propunha metas para serem buscadas, era muito mais do que isso. O Estado nazista, ele realizava um controle de preço das empresas. Ao realizar esse controle de preço, ele acabava definindo diretamente a margem de lucro. Esse Estado, ele fazia um controle de investimento, de comércio exterior, de política salarial, dizendo concretamente, o Estado nazista, ele era um administrador das próprias empresas privadas. Veja, ele não assumia totalmente o capital. O capital privado das grandes empresas, ele continuava sendo privado nos ganhos e nas perdas. Então, o ganho, no caso o lucro, ele era privado, assim como a perda era privada. Então, as grandes empresas alemãs, a Volkswagen, por exemplo, ela era privada na sua natureza. Então, ela tinha um lucro que era privado, e aí, quando tinha prejuízo, ela também era um prejuízo que entrava numa contabilidade privada. Agora, a gestão dessa empresa, de todas as outras grandes empresas, era uma gestão controlada pelo Estado. O que produzir, como, em que quantidade, a produção de veículos da Volks não era definida por um executivo da Volks, era definida pelo Estado nazista. Claro, havia evidentemente todo um intercâmbio entre os empresários, os proprietários do capital e os agentes do Estado nazista. Mas, efetivamente, o Estado estava ali ditando o funcionamento cotidiano da empresa. Então, vejam, é um tipo de interpenetração entre economia e Estado que não tem paralelo. E que, inclusive, ajuda a desmistificar essa ideia de que socialismo é igual a estatização. Então, quanto mais Estado e menos mercado, logo mais socialismo. Não tem nada a ver. O nazismo ele foi profundamente capitalista e profundamente estatista. Então, mas percebam isso, e eu insisto. Será que dá para ter nazismo, fascismo e Estado Mínimo ao mesmo tempo? Então, vejam como uma coisa tem que ser pensada seriamente. E qual que é o nosso problema? O problema é que hoje as pessoas querem resolver os problemas a partir da terminologia. Então é o seguinte, tudo bem, então tem várias diferenças da Alemanha e da Itália. Então o que a gente faz? A gente bota o prefixo neo e resolve tudo. Ao invés de falar em fascismo, eu vou falar em neofascismo. E aí eu falo em neofascismo e aí cabe tudo. Né? Não é exatamente igual ao nazismo, porque agora é neofascismo. Mas vejam, ao colocar esse prefixo, isso é apenas um pretexto para voltar àquela concepção anterior de nazismo com autoritarismo, certo? Que vai perder as características específicas. E por que isso tem que ser incorporado? E eu quero insistir nisso. O nosso debate aqui é um debate de classificação, não é um debate para quem tem a melhor terminologia. É um debate para entender o que é um certo regime e como ele funciona. Se o regime ele é bonapartista, a tendência dele é funcionar de um jeito. Se ele é fascista, a tendência dele é funcionar de outro jeito. E para combater esses regimes, eu tenho que entender como ele funciona. Então, se eu ficar botando qualquer tipo de nome, não vai dar certo. Vou misturar as coisas. Então, esse debate nosso, quero insistir nisso, não é um debate
terminológico, certo? Então, precisamos ser mais sérios com essa questão. Não basta ficar botando prefixo para dizer que uma coisa virou fascista. Novamente, aqui tem uma questão de método, inclusive. Por que é importante se apegar ao exemplo da Alemanha e da Itália? Porque foi nessas experiências que esse objeto chamado fascismo mais se desenvolveu enquanto objeto. Então, por isso que tem que ser estudado com esse referencial. Pelo mesmo motivo que o Marx, para pensar o capitalismo, ele tomou referência em certos elementos da Inglaterra. Não porque ele estava estudando economia inglesa, mas porque ele estava estudando o modo de produção capitalista. E esse objeto chamado modo de produção capitalista, naquele momento, estava mais desenvolvido aonde? Na Inglaterra. Então, exatamente isso. Esse objeto chamado fascismo, ele mais se desenvolveu na Itália e principalmente na... Então, esse é o referencial. Não é um referencial arbitrário. Violência, autoritarismo, militarismo, logo fascismo. Não é assim que funciona. Existe método para isso. Considerar os elementos, o objeto, na sua forma mais desenvolvida. Marx falava, a anatomia do homem é chave para a anatomia do macaco. O elemento mais desenvolvido é a chave para o elemento menos desenvolvido. Existe método, se chama dialética. Não gosto de tudo nessa ideia vulgar de autoritarismo. Tá? E aí, para encerrar agora, o que eu quero concluir aqui? O fascismo, até pelo fato dele não ser uma violência arbitrária, até porque se ele poderia se dar em qualquer forma de Estado, em qualquer sociedade, inclusive, ele, sendo profundamente vinculado com o capitalismo, ele vai expressar, acima de tudo, a grande decadência da sociedade burguesa. Acho que o João Ricardo, na aula que nós tivemos anteriormente, explicou muito bem, né? O fascismo como esse elemento de crise profunda, uma crise, inclusive, de caráter catastrófico, aqueles elementos da crise econômica alemã, eles são gritantes, né? Não é que era simplesmente um problema de desmoronamento político, o que havia na Alemanha. A Alemanha lá, com uma experiência de conselhos populares, era algo pior, era uma economia em processo de colapso mesmo. Então, a resposta para isso, ela tinha que ser brutal, ela tinha que se dar a todo custo. Então, com isso, nós temos o fascismo representando esse máximo da contra-revolução burguesa. E esse máximo desespero, essa expressão foi usada também, esse máximo desespero de uma sociedade burguesa que quer se salvar a todo custo. E que com isso, vejam só, o fascismo, sendo essa tábua de salvação em última instância da burguesia, da sociedade burguesa, ele vai elementos que já são dados na própria sociedade capitalista. O fascismo não cria necessariamente uma violência nova ou uma opressão nova. Ele maximiza aquilo que já existe, aquilo que já está dado cotidianamente. Então, elementos como o nacionalismo, né, o ultranacionalismo, isso é próprio da sociedade burguesa no seu dia a dia, da própria democracia burguesa. Não existe capitalismo sem ideia de nação, porque a nação nada mais é que a delimitação territorial de um Estado que se coloca como essa relação abstrata entre indivíduos que não são considerados como membros de classes sociais, mas são considerados apenas como indivíduos. O que vai juntar esses indivíduos, esse amontoado de indivíduos nessa visão liberal? A ideia artificial abstrata de um Estado que vai se fechar no certo território, portanto a nação, né, e forma um povo, esse povo que vai ser juridicamente uma nação. O que o fascismo faz? Ele pega esse elemento de nação e leva ao extremo, a ponto mesmo de sufocar o próprio atomismo liberal, o próprio individualismo. Mas quando ele maximiza o nacionalismo em detrimento do individualismo, o que ele está fazendo? Ele está maximizando um elemento burguês em detrimento de outro. Então, o que ele é? Ele é um outro rosto, uma outra expressão dessa mesma sociedade burguesa. O rosto, claro, mais decadente, mais temível, mas ainda assim ele é parte desse tipo de sociedade. O militarismo, a questão do próprio machismo, depois acho que eu já falei, posso comentar depois, se for o caso, o nazifascismo, ele tem toda uma imagem que ele constrói da mulher que tem a ver com aquilo que o capitalismo faz cotidianamente, que tem a ver com o próprio modo que o capitalismo nasce na sua relação com a divisão entre o que seriam papéis de gênero. O fascismo não faz mais do que elevar isso até as últimas consequências. Então, é importante perceber o caráter, né, que está por trás do fascismo. E aí, encerrando mesmo,
vale dizer que o fascismo se diferencia, e aí o último elemento de diferenciação, que também, assim, esse cara tem profundamente reacionário. O fascismo, ele é muito mais do que o mero regime de emergência. Porque se a gente for parar para pensar, o bonapartismo e a ditadura militar, eles são regimes de emergência que vão entrar em ação, vão até tentar se prolongar, como for o caso, mas eles têm uma espécie de vida, eles têm uma espécie de duração que tende a ser determinada. Pode ser prorrogada, mas eles têm um período de duração que é mais ou menos determinado. O fascismo não. O fascismo, ele quer reconstruir a sociedade burguesa como um todo, mantendo, claro, a base capitalista, mas ele quer reconstruir tudo. E ele quer fazer isso de forma permanente. Ele quer estabelecer um reino de 1000 anos. Né? Pode parecer forçação de barra, né? Metáfora, delírio, mas é um projeto de longo prazo. É um projeto realmente de uma reconstrução reacionária da própria sociedade. Então é algo muito mais profundo e aí para fechar mesmo, exatamente por isso, não pode ser banalizado. Se a gente achar que qualquer troglodita que fica falando bobagem é fascista, a gente achar que fascismo é isso, nós estamos em um sério perigo. Por quê? Porque quando começar a aparecer de verdade, a gente vai subestimar. A gente não vai levar a sério. Tá? Então, quero encerrar salientando a importância da gente levar esse debate a sério. Então, por hora, é isso. Desculpas por ter me estendido. Desculpa. Bom, Pablo, valeu aí pela primeira parte da exposição. Agora, na verdade, a ideia é a gente ver as perguntas que vieram aí pelo chat, tanto no YouTube quanto no Facebook. Teve algumas aqui, eu vou colocar mais ou menos na ordem que elas apareceram. Teve uma primeira do Alexander: por que a burguesia recorre ao fascismo? Tem a ver com a combinação da crise capitalista e o descontentamento geral ou o avanço da classe operária? Então essa é a pergunta do Alexander. Depois teve uma outra que, na verdade, eu sugiro que o Léo Manso refaça na próxima, né, que é: você enxerga características fascistas no Bolsonaro. O Pablo, obviamente, se quiser comentar, pode, mas esse vai ser um tema específico do próximo encontro. Mas aí depois o Daniel, aproveitando esse gancho, colocou uma questão por um outro caminho, que seria: pode ter características de um regime de exceção, como o bonapartismo e o fascismo, em uma democracia burguesa? Também teve uma outra pergunta, essa pelo Facebook, que é sobre o salazarismo e o franquismo, se podem ser considerados regimes diferentes do nazifascismo, ou são só outras expressões do nazifascismo. E, por fim, a última pergunta, estou fazendo todas, aí o Pablo se organiza aí para ver como que ele responde e tal. E a última pergunta que veio por enquanto é: contra regimes fascistas é correto a unidade com todos que se dispõem a lutar, inclusive com a burguesia. Errar caracterização, evidentemente, como você disse, tem consequências que podem ser graves. No entanto, parece que setores do reformismo forçam a barra em caracterizar governos e regimes como fascistas, numa tática para justificar sua opção de unidade com a burguesia. Você pode comentar isso? Essa foi a do Luiz Gênova. Então vamos com essas, e aí se as pessoas quiserem fazer novas perguntas, ou se até os comentários do Pablo agora suscitarem outras perguntas também, a gente faz um outro bloco depois. Pode ser assim, Pablo? Só antes de passar para o Pablo de novo, teve algumas pessoas que comentaram problemas no som. A gente, na verdade, questões mesmo das dificuldades de transmissões online com essas características, estabilidade de internet. Esse horário muitas vezes também costuma pesar um pouco o uso da internet e tal. Então,
Eu espero que não tenha prejudicado, pelo menos eu aqui consegui entender no geral a fala do Pablo, enfim. Eu espero que não tenha gerado grandes prejuízos aí. Né? Mas é isso. Tá? Oi, gente, desculpa, deu uma travada no computador aqui. Vamos lá. Bom, tentar. Para não me estender muito, eu vou repassar para a Mariuxa a questão da relação entre o bolsonarismo e o fascismo. Eventualmente, se for o caso, posso até acabar comentando depois. Mas, no primeiro momento, eu vou tentar deixar isso em aberto, né? Até porque tem outras questões aqui também. Bom, então, vamos lá. Por que a burguesia recorre ao fascismo? Importante perceber que o fascismo ele é uma solução bastante extrema. Ele é extremo até para a própria burguesia. Por quê? Porque ele significa alijá-la do poder, inclusive de uma forma muito mais profunda do que no bonapartismo. No bonapartismo, o Marx ele insiste muito nesse ponto. A burguesia abre mão do poder político que ele exerce no parlamento, né, na sua influência sobre os parlamentares, para garantir a sua dominação econômica, para colocar ordem na casa. Então ela faz esse pacto, no qual ela admite mesmo que será governada ditatorialmente. Mas o fascismo ele é tão profundo que ele não apenas toma da burguesia o poder político, ele toma até mesmo a gestão do capital monopolista. Ele toma a gestão empresarial da mão das empresas, embora não tome dela a apropriação privada do. Então, para topar um jogo desse, é preciso ser de uma situação bastante desesperadora. No caso, acho que a Alemanha nazista é o caso mais paradigmático, nós tínhamos essa confluência de fatores. No caso, uma ameaça revolucionária bastante forte, então nós tínhamos ali uma recorrência de uma mobilização mais radical dos trabalhadores, ondas revolucionárias na Alemanha, formação ali de conselhos populares, portanto órgãos de duplo poder. Tínhamos ali um partido comunista que, apesar de suas políticas erradas, ele era uma ameaça, não deixava de ser, e tínhamos principalmente uma União Soviética ali do lado. Então, veja, somando-se a isso, aquele período catastrófico de crise, principalmente com a crise de 29, que o Ricardo falou bem na aula passada, é um cenário que existe por parte da burguesia uma política mesmo de entrega, uma confiança cega. Era como se dissesse o seguinte: olha, Hitler e nazistas, eu coloco nas suas mãos a minha vida. Então, comandem tudo, assumam o barco e garantam a nossa salvação. E foi o que eles fizeram. Então, o fascismo ele tem esse caráter extremo. Ele não tem o caráter de uma política ordinária, uma política que ordinariamente seria abraçada, até porque isso gera problemas, até para a própria normalidade, até para investimentos, negócios, enfim, no primeiro momento pelo menos, né? Gera inclusive fuga de cérebros, fuga de intelectuais, né? Quantas pessoas não fugiram, mais tempo fugiu da Alemanha, é algo que não se faz sem os seus custos. Então, não é a primeira opção, não porque a polícia tenha grandes desejos humanitários, mas simplesmente porque é algo que gera um transtorno que não faz com que isso seja algo a ser cogitado o tempo todo. Questão de elementos de bonapartismo e fascismo durante ou na democracia burguesa. Olha, nós podemos ver tentativas, né? Aí a questão o quanto que elas conseguem dar certo ou não. Mas não é estranho, não é raro que existam tentativas de movimentos bonapartistas, seja dentro do Estado, seja por fora. E em relação ao fascismo também. Você tem iniciativas, você tem tentativas. O Hitler, antes de virar chanceler, ele tentou dar o putsch, né, o putsch da cervejaria. Você tem movimentos bonapartistas fracassados. Você tem a existência disso. Você tem movimentos que vão ocupando espaço, né, sem que o regime tenha mudado. Vamos pensar, por exemplo, hoje, acho que na Grécia. A Grécia está a Aurora Dourada, que é um partido fascista mesmo, fascista de verdade,
e que tem um espaço institucional grande, enfim, algo bastante preocupante, inclusive. Enfim, vai atuando, enfim, tem a sua presença institucional ali bastante marcante. Então, vejam, a democracia burguesa, ela tem esse caráter até pelo esse elemento liberal, ela tem esse caráter de deixar a coisa rolando. Eventualmente, em alguns casos, ela pode até voltar contra elementos bonapartistas e fascistas. Mas ela não tem um perfil de, digamos, é, bater até o fim essas ameaças autoritárias. A tendência dela é deixar rolar, até porque, do ponto de vista do Estado, o Estado ele antecede o regime. Então, se um certo regime puder ser sacrificado pelo bem do próprio Estado e da sociedade que ele é coberta, pode ser. Eu posso até, eventualmente, ter situações em que eu posso ter uma maior disposição de democracia por parte de certas peças do regime democrático. Mas eu tenho ali uma coluna vertebral que pode não ter a mesma preocupação. Então, eu posso ter uma situação em que esses elementos eles vão sendo tolerados, vão sendo admitidos até que a situação saia do controle. Então, parece que é algo nesse sentido. Sobre o salazarismo e franquismo. Acho que aí teria que ver um pouco mais concretamente essas sociedades. Eu não tenho tanto acúmulo nesses dois países especificamente, nessas experiências, né, Portugal e Espanha. O que eu posso dizer é que o Pulantas, por exemplo, em relação ao franquismo, ele tendia a ver como uma espécie de ditadura militar com elementos fascistas. Ali você tinha, então, as falanges, né, que tinham caráter fascista, evidentemente, mas nós tínhamos um movimento que talvez não chegasse no mesmo nível do fascistização do Estado. Então, por esse critério, seria uma ditadura militar com elementos fascistas. Isso é possível também, né? Nós estamos falando aqui em sociedades que, concretamente, suas características podem apresentar alguns tipos de hibridismos, desde que, claro, com elementos dominantes. Então, o que é fundamental? Entender o que é dominante. No juízo do Pulantzas, no caso da Espanha, o que era dominante era o elemento da ditadura militar, não o elemento fascista em si. Pode ser, né? Então, é importante verificar concretamente, né, como se organizavam os regimes das sociedades. E, por último, a questão, né, do fascismo sendo analisado e como isso é utilizado pelo reformismo. Acho que é isso, né? O problema que nós temos é que é até algo curioso, na verdade, porque cria-se todo um espantalho, né, uma ameaça iminente do fascismo, mas, ao mesmo tempo, a política que se propõe é uma política que não tem nada a ver com essa caracterização. Então, se fala muito esse fascismo nas suas portas e, ao mesmo tempo, o que se propõe o tempo todo? Frente eleitoral, frente eleitoral, frente eleitoral. Então, no fundo, acaba sendo um discurso de campanha eleitoral, né? Você cria um espantalho, uma figura para amedrontar as pessoas, é o seguinte, temos que nos unir. Mas se unir para quê? Eles têm um remédio, têm uma proposta, se unir nas eleições. Bom, então fica a pergunta, como é que essa frente eleitoral vai combater esse suposto fascismo que está aí nos atacando o tempo todo? Tem sentido, certo? É sei lá, tratar câncer com melhorar o infantil, se essa é a questão, certo? Então não dá, gente. Precisamos ser coerentes com os diagnósticos e com as políticas. Por isso que é importante mascarar as questões. Nós temos elementos autoritários no atual regime brasileiro, tentativas, ofensivas, né? Grupos fascistas mostrando dentes, temos iniciativas bonapartistas, tentativas, né? Ou pelo menos alguém flertando com isso, temos que fazer unidade de ação dos trabalhadores, organizar a classe para combater isso, combater os ataques do governo, fazer autodefesa, temos que fazer tudo isso. Agora, entre essas tarefas, a questão das eleições, ela é o menor dos problemas. E pior, né, eles querem reunir
querem reunir as pessoas em torno de uma frente eleitoral com um programa que é totalmente um programa que não vai a fundo na questão, um programa que não enfrenta o capitalismo. Então, desse jeito, realmente não tem como combater seriamente nem o fascismo real, nem as reais ameaças que são colocadas para nós. É só um discurso que vai ficar agitando aí uma campanha eleitoral, mas que, do ponto de vista organizativo, da luta dos trabalhadores, realmente não agrega. Então, parece que esse é o grande problema. Bom, Pablo, valeu aí. Depois das perguntas que a gente fez, surgiram poucas, na verdade. Eu vi aqui outras 3 perguntas, embora um pouco, uma bastante específica e outras que desenvolvem, tem uma em particular que desenvolve talvez um pouco mais do que você já estava falando agora, que é sobre os elementos, digamos, que pode haver de autoritarismo e tal, bonapartistas, dentro do regime democrático burguês, mas que foi a pergunta do Wagner, que ele fez aqui pelo YouTube, mas curiosamente, enfim, digo curiosamente porque normalmente as pessoas falam dos elementos autoritários, enfim, bonapartistas, etc., quando se referem ou ao governo atual do Bolsonaro ou a outros governos dirigidos pela chamada direita, né? Mas o Wagner faz uma provocação, talvez até interessante, colocando se a lei antiterrorismo de Dilma em 2014 poderia ser considerada uma atitude de governante fascista, assim como aprisionamento de milhares de pessoas pobres e marginalizadas da sociedade. Além dessa, teve também a pergunta da Samara, que aí ela queria saber algo mais específico, que queria que você desenvolvesse um pouco mais o termo polícia política. Esse é o momento da sua fala. E a Sabrina faz uma questão que foi bastante mais desenvolvida, talvez, na aula passada do João Ricardo, mas se você quiser comentar também um pouco novamente, ou colocar outros elementos, que é sobre como o stalinismo lidou com o fascismo e o nazismo. Então, acho que foram essas as perguntas que surgiram depois da sua explanação. Aí eu acho que se você quiser falar sobre elas e também já talvez caminhando, fazer um fechamento geral aí também. Então agradeço aí todo mundo, né, enquanto o Pablo faz aí a sua fala. Certo, vamos lá. Bom, essa primeira pergunta sobre a lei de terrorismo de Dilma, realmente ela é bem interessante porque mostra isso que eu estava tentando dizer e que o João Ricardo também colocou na aula anterior. Ou seja, a ideia de que não dá para reduzir o fascismo à ideia de autoritarismo, de violência. Aliás, se for para comparar, de fato, até agora, do ponto de vista repressivo, o estrago que os governos do PT fizeram em relação ao que o Bolsonaro fez, tirando a questão ali da pandemia, que é um outro aspecto, né, o genocídio, enfim, um genocídio via políticas específicas de pandemia, tirando isso, que é algo à parte, em termos de repressão direta, nós temos ali por parte dos governos do PT algo muito mais incisivo. O aumento do encarceramento da população negra durante o período do Lula, principalmente. E com relação a Dilma, é isso. Se o Bolsonaro quiser dar uma virada autoritária ainda maior, basta que ele se apoie naquilo que o governo Dilma já fez, em termos de legislação. Ele não precisa criar algo novo, criar uma legislação de exceção. O legado da Dilma é mais do que suficiente. Por isso que é preciso que a gente abandone também essa ideia de romantização da democracia. Então, imagina que na democracia não há nenhuma forma de autoritarismo. Bom, acho que essa lei antiterrorismo está aí, né, a prova de algo autoritário dentro do regime democrático. Não podemos ter dúvidas. O regime, na época da Dilma do Lula, era democrático. E ainda assim, foram feitas coisas bizarras. Vamos pensar na Copa do Mundo. Eles criaram uma legislação penal de exceção.
certo? Que coisa que foi feita também na África do Sul, enfim. Mas aqui no Brasil é o seguinte: se o cara praticasse um furto durante o período da Copa, ele seria punido com 4 ou 5 vezes mais rigor do que numa situação normal. Isso é lei penal de exceção, certo? Durante uma democracia burguesa. E quando isso aconteceu, ninguém ficou chorando o fim da democracia, certo? Não tem que entender isso. Quando a gente fala de democracia, a gente está falando de um certo arranjo institucional. A gente está falando de algo que nasce com as revoluções burguesas, Estados Unidos, França. E vejam só, a França, com a sua democracia burguesa, conviveu com escravidão nas colônias por muito tempo. Quando o Napoleão assume, ele retoma a escravidão nas colônias, que já como eles tinham abolido. A democracia burguesa nos Estados Unidos conviveu com 100 anos de escravidão, né, e mais 100 anos de regime de Jim Crow. Então, democracia não é algo bonito. Esse que é o ponto. Tudo bem, comparativamente com os regimes, claro, o fascismo ele é muito mais agressivo, violento, mas já a democracia ela não é o reino da paz nem nada, ela é uma forma específica de reprimir. Apenas isso, ela não é o bem, certo? Ela é uma forma específica do Estado organizar sua educação. Então é preciso retirar toda essa aura de encanto que existe sobre esse negócio. E aí a gente vê como que os governos atuam dentro do regime e, por sua vez, dentro do Estado. Portanto, que não é por acaso que mesmo os governos supostamente progressistas vão cumprir funções de caráter repressivo. O Ricardo falou na aula passada de como a social-democracia alemã, quando estava no governo, reprimiu muitos trabalhadores, inclusive se apoiando nos próprios Freikorps. Então é isso, né? Um governo supostamente progressista, né? No interior do regime democrático pode estabelecer legislações e ações muito mais temíveis do que um governo do Bolsonaro que é muito mais conservador no espectro político. Então, por isso que o debate tem que ser feito dessa forma. Com relação à pergunta sobre polícia política, vejam, os regimes de perfil de exceção, regimes, digamos, em oposição à democracia liberal burguesa, eles não realizam uma criminalização do ativismo, da militância, a partir da figura de crimes comuns. O que eu quero dizer com isso? Quando os trabalhadores, por exemplo, fazem uma mobilização e eles fecham sei lá, as vias públicas, eles vão ser enquadrados numa legislação comum que poderia ser aplicada, por exemplo, a torcedores de futebol. Então, do ponto de vista jurídico, digamos, o manifestante ele seria tão vândalo, entre aspas, como alguém que realiza um distúrbio qualquer. Eu não tenho uma discriminação política. Eu pego o ativismo político e lanço esse ativismo na vala comum do direito penal. Tudo faz parte de um mesmo tratamento. Qual é a diferença dos regimes mais autoritários? A diferença é que esses regimes eles vão criar formas específicas de criminalização com um viés mais abertamente político. Então vai acontecer o seguinte: haverá certas formas de organização e certas doutrinas que serão desde sempre consideradas como ilegais. Então, no caso de hoje, por exemplo, da democracia burguesa, embora haja situações em que a própria polícia tenta forçar a barra, tenta criminalizar, falar, fulano estava há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, tinha até uma piada com o Bakunin, porque pegaram uma pessoa numa manifestação que estava com uma menção a Bakunin, e aí eles pensaram que Bakunin era alguém vivo hoje, né, um contato, né, e virou até uma piada. Mas vejam, do ponto de vista democrático, em situações de normalidade, não acontece nada. Você andar com livros de Marx, de Bakunin, o que for. Em princípio, não acontece nada. Claro, em situações de mais polarização, eu posso ter situações mais absurdas. Eu posso ter o Rafael Braga sendo preso com garrafa de detergente, mas ali era junho de 2013, ali era a efervescência do processo político. Mas, via de regra, as pessoas podem lidar com seus materiais políticos e podem fazer as suas reuniões sem serem molestadas politicamente por isso.
O problema vai ser quando ela for fazer uma greve, for fazer uma manifestação. Aí é possível mobilizar o aparato jurídico existente e as legislações para tentar criminalizar essa pessoa de alguma forma, certo? Então, o cara vai fazer greve, né? O categoria vai fazer greve, então eu vou pegar a lei de greve e vou procurar criminalizar, procurar atacar dessa forma. Agora, numa ditadura, quando a categoria faz greve, não é que eu vou enquadrar simplesmente numa lei de greve que vai dizer o seguinte, aqui a legislação não foi observada. A greve, ela vai ser considerada um distúrbio político de caráter subversivo. E aí eu vou me remeter a uma série de elementos que vão entrar numa espécie de lista de coisas proibidas. Então, certas ideologias, né, certas doutrinas são consideradas como proibidas. Então, pega, por exemplo, né, aquele acervo da ditadura militar. Se você fazer uma reunião para ler marxismo, isso já era algo para você, já era fundamento para você ser criminalizado. Por isso que era uma polícia política, por isso que era um tipo de perseguição, um tipo de aparato repressivo que tem um caráter especificamente político. Ele não estava apenas monitorando e aplicando repressão sobre uma atuação específica na luta de classe. Está monitorando e controlando a própria vida política da sociedade. É claro que mesmo hoje na democracia, isso ainda ocorre, os movimentos são monitorados, os partidos são monitorados. Agora, isso é feito dentro de um aparato geral da polícia e das Forças Armadas. Eu não tenho, por exemplo, uma SS. Eu não tenho um DOI-CODE que vai especificamente se voltar para atividades políticas. Por isso que eu estou falando. Quando eu quero criminalizar o movimento, na democracia, eu recorro à legislação comum. Eu recorro ao funcionamento comum da polícia. Eu não preciso criar um destacamento específico do Estado para ficar vigiando as ideologias, as doutrinas, porque, teoricamente, na democracia, o problema não é esse. O problema é você agir, fazer greve, você ocupar alguma coisa. Esse que é o problema. A ditadura, né, e as suas, né, as formas mais ditatoriais, elas são mais invasivas. Então, não é simplesmente o problema você atuar, é você começar a fazer um tipo de organização, de discussão, começa a inserir elementos políticos, né, mais ligados à esquerda, né, principalmente ao marxismo. Então, é nesse sentido que seria uma polícia política. Enfim. E aí, a questão é do stalinismo. Bom, o stalinismo tem uma relação bastante bastante reveladora com o nazifascismo, e bastante oportunista. Num primeiro momento, ele desdenhava o fascismo, então dizia que os fascistas e os social-democratas eles eram a mesma coisa, que, portanto, é a teoria do social-fascismo, então era tudo a mesma coisa. Então, uma eventual ascensão fascista ao poder seria algo indiferente. Trotsky foi muito duro com isso, mostrando que a questão do fascismo no poder não é a questão de um governo melhor ou pior, é a questão da sobrevivência das organizações dos trabalhadores que estavam sob ameaça. Então, essa é a questão, a possibilidade de você lutar, né, e não a questão de um governo se vai ser mais isso ou mais aquilo. Então, era algo prévio, a própria existência dos trabalhadores enquanto movimento. Deter o fascismo significa impedir que os trabalhadores sejam reduzidos a uma massa amorfa, né, destituída de sindicatos, de partidos, de associações mais diversas. Então, na questão de sobrevivência do próprio movimento dos trabalhadores, esse era o critério. O stalinismo primeiro ignora isso. Depois, né, vai ter uma política reversa. Vai dizer o seguinte: o fascismo agora virou o grande mal da humanidade, então temos que apoiar a social-democracia sem critério programático, sem referência, apoiar por apoiar, certo? E criar várias plataformas rebaixadas, né, de apoio em vários lugares. Sem falar que essa política estalinista, né, foi incapaz de caracterizar seriamente o caráter reacionário específico do fascismo, colocou a própria União Soviética em risco. Então, Hitler, como você sabe, Stalin, como você sabe, desdenhou as ameaças, né, as próprias organizações que o Serviço Secreto Soviético fazia, os dados que eram coletados que mostravam os planos alemães de invadir a União Soviética,
E, no entanto, como Stalin estava confortável bastante com o seu pacto de não agressão com Hitler, ele falou, não, tá tudo certo, né, deixa lá o Hitler brigando com os outros países imperialistas. E aí, a União Soviética foi pega de surpresa, tinha condições muito difíceis de defesa, não só porque não havia se preparado antes, mas também porque o próprio Exército Vermelho estava prejudicado, né? A União Soviética carecia de pessoas com experiência em guerras, em lutas, porque o próprio stalinismo foi decapitando quadros do partido bolchevique, né, por meio da sua repressão, principalmente a partir dos processos de Moscou, 31. Então, a União Soviética ficou desamparada, ficou bastante desarmada. Se houve uma resistência, uma reviravolta, foi graças ao esforço heróico dos trabalhadores soviéticos que organizaram uma resistência que inicialmente foi espontânea, foi de base, e depois, né, o Estado soviético foi organizando o exército. Mas a grande virada, o grande heroísmo de fato, ele se deve à resistência do povo soviético. O stalinismo cumpriu muito mais um papel de desarme propriamente de auxílio na luta contra o nazifascismo. Então, agora seria isso. Tem alguma coisa? Sim, surgiu outra pergunta interessante enquanto você falava, embora já tinha um pouco caminhado o fechamento, mas a gente tem tempo ainda. O Alexander fez uma outra pergunta que é a seguinte: o elemento diferenciador dos regimes em relação ao fascismo seria o apelo da questão, ou a questão racial, ou seja, a racialização como elemento agregador das políticas fascistas? A diferenciação, desculpa, seria o racismo? Isso. A questão racial seria um elemento diferenciador do fascismo em relação a outros regimes autoritários, eu entendi assim, pelo menos a pergunta. Então, meu modo de entender, não. Como eu estava tentando dizer, a diferenciação entre os regimes vai ser, em primeiro lugar, pela maneira como eles organizam entre si os três poderes do Estado, o quanto de poder que eles concentram no executivo, o quanto que eles subjugam ou não os demais poderes, isso do ponto de vista institucional, e do ponto de vista social, o quanto que eles avançam sobre a sociedade civil. Se é uma mera pressão, estilo censura, por exemplo, ou se não, ou se eles vão incidir a tal ponto sobre a sociedade a ponto de querer estabelecer um controle unificado, centralizado em torno do partido. No caso do fascismo, nós temos essa segunda opção. Ou seja, é um grau de controle por parte do partido que se dá tanto no nível das instituições de Estado quanto do ponto de vista das instituições da sociedade. Então, o que diferencia o fascismo, em primeiro lugar, é isso, é esse caráter do arranjo das instituições do Estado. Mas é claro que o fascismo, mais do que outros regimes, ele vai acabar tendo um peso, vai acabar dando um peso maior em relação ao tema racial, na medida em que ele vai exacerbar o tema da nação. E aí não tem como separar completamente, não tem como separar o debate nacional do debate racial. E essa pergunta foi importante por isso, para permitir que a gente faça essa discussão. Vejam que a ideia de nação, ela em princípio é sempre algo vazio. Uma associação de indivíduos que são abstratos na medida em que o capitalismo ele abstrai as pessoas, né, na produção de mercadorias. A nação é apenas isso, uma associação de indivíduos dentro de um território. Ora, não há política possível que sustente apenas por meio dessa abstração. Então, os estados sempre vão procurar preencher esse vazio da abstração nacional com elementos concretos. E que elementos, né? Como que os estados vão querer dar alguma identidade para essa ideia de nação? Eles vão quase sempre se apoiar em elementos raciais. E aí, a história dos estados nacionais europeus, ela demonstra muito isso. Então, eles foram ali reunindo certos elementos culturais e raciais que eram mais expressivos,
e foram impondo isso enquanto modelo nacional. Então, se a gente pensa, por exemplo, isso vale para a França, para a Alemanha, para a Itália. Se a gente pensa, por exemplo, a nação francesa, né? Veja, a nação francesa ela vai ser fruto da imposição de um idioma que nada mais é entre vários dialetos naquela região que foi imposta, um dialeto que foi imposto pela força como um idioma dominante. Né? A Itália é mais conhecida no caso, né? Eu tenho dialetos que são muito diferentes em relação ao italiano oficial, a ponto de muitas vezes as pessoas não se entendem. No entanto, existe uma língua oficial, que é o italiano. Quem não fala italiano não está nessa regra, tá fora. Por que isso? Porque eu tenho um certo elemento cultural que vai ser imposto para preencher essa ideia de nação. E isso também tem um forte recorte racial. As nações europeias, elas vão sendo construídas a partir, segundo a imagem e semelhança dessa branquitude que é inerente ao processo de formação do próprio capitalismo nesse país. E que internacionalmente pressupõe o poder imperialista sobre as periferias, sobretudo sobre a África colonizada. Então eu tenho ali uma branquitude implícita na formação do Estado Nacional, né, que vai fechar a sua unidade cultural e vai se afirmar contra os asiáticos, contra os africanos, contra o resto, contra os latinos. Né? Então eu vou ter esse nacionalismo muito focado nessa identidade que é também uma identidade racial. E que é algo que, se a gente for pensar a formação e a consolidação desses estados ao longo do século XIX, e depois, no final do século XIX, a formação do imperialismo, cada vez mais vai afirmar a questão do racismo, a centralidade da Europa e dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, esse capital monopolista concentrado no centro do capitalismo, e sua dominação sobre a periferia, portanto, os padrões culturais e raciais dessa burguesia valendo mundialmente, daí, né, essa afirmação mundial da branquitude e, portanto, racismo. Daí porque, para países como o Brasil, a referência, principalmente no início do século XX, qual que é a referência de progresso? Qual que é a referência de civilização? É a branquitude. O que o Brasil precisa para ser o país do futuro? Precisa se branquear. A política das classes dominantes do Estado brasileiro no início do século XX era nitidamente essa, branqueamento. Né? Desde antes, na verdade, né? O processo de trazer imigrantes da Europa era exatamente isso, branquear. A branquitude era o futuro da civilização brasileira. Depois havia uma acomodação, questão muito da democracia racial, não vemos agora, mas em princípio, o que nós temos? Formação, até mesmo em termos da formação do Estado brasileiro. O padrão vai ser positivo nessa branquitude. Então, esse Estado nacional, essa ideia de nação moderna, ela traz implicitamente essa figura da branquitude. E no caso da Europa, isso foi levado ao extremo, principalmente no caso da Alemanha, né? E nos países, enfim, a questão também da eugenia, que também tinha um elemento racista muito forte, essa hierarquia racial, os arianos no topo da cadeia, os africanos na base dessa pirâmide. A eugenia, inclusive, era algo muito comum, né, em todos os países da Europa. A Alemanha levou ao extremo. A Alemanha, digamos, quis acelerar o projeto político da eugenia. Os outros países trabalhavam com essa eugenia em ritmos mais moderados. A Alemanha foi tudo ou nada. A Alemanha levou suas últimas consequências. Mas tudo isso já está embutido nesse elemento do Estado-nação. Isso é inseparável do racismo. Por isso que o fascismo ele exacerba esse elemento racista que é próprio da nação, mas ele não se define apenas por isso. É importante retomar aquilo que eu falei no começo. A maneira como ele organiza as suas instituições do Estado e a maneira como essas instituições incidem sobre a sociedade civil. Bom, agora de fato não surgiu nenhuma outra questão nesse meio tempo, então eu acho que a gente já pode ir caminhando mesmo para o encerramento. Pablo, se você tiver alguma consideração final a fazer, pode fazer agora então. Aí depois eu só reforço os informes finais. Bom, muito rapidamente, agradeço essa oportunidade, esse espaço, agradeço ao Reinaldo pela mediação, agradeço a Thaís,
por organizar a nossa parte técnica fundamental aqui. Agradeço os camaradas aqui do PSTU São Paulo que estão à frente dessa iniciativa, né? E gostaria de reforçar o convite para a última aula do curso, que o Renato vai falar mais sobre ela. Quero apenas destacar aqui a importância desse debate. Nós temos, gostaria de salientar isso, nós temos a necessidade de estudar a nossa realidade de acordo com as referências históricas que nós temos, mas sempre trabalhando com o estudo concreto das situações. Nunca evitando certas posições, evitando de um lado uma leitura muito dogmática, então eu tenho ali meu modelo fechado de categorias e aplico mecanicamente a realidade, mas também evitando o oposto. A realidade se apresenta para mim, eu vou lá e crio um conceito novo só porque apareceu. Então, aparece um fenômeno de caráter autoritário novo, eu já vou lá metendo a etiqueta de fascismo, neofascismo. Temos que ser cautelosos. Temos que fazer a análise concreta das situações, mas nos reportando sempre a elementos mais gerais. Então, saber fazer essa reconstrução dos objetos na sua totalidade, incorporando sim os elementos concretos da situação, mas partindo de elementos mais abstratos. A dialética ela tem um pouco essa lógica. Foi assim que Marx pensou o capitalismo, inclusive trabalhou a aplicação do capitalismo para as situações concretas. E acho que de alguma forma a gente tem que procurar se colocar assim em relação ao fascismo ou a fenômenos que podem ou não ser fascistas. E acima de tudo, temos aí uma posição crítica em relação a tudo isso, se opondo a todo tipo de caracterização simplista que vai estar vinculada a uma certa estratégia, sobretudo uma estratégia eleitoral. Acho que, independente, né, acho que o tema do bolsonarismo ele vai entrar na próxima aula, mas vejam, não é uma questão de adjetivar, não é uma disputa para ver quem, digamos, xinga mais o Bolsonaro. Eu caracterizei ele como fascista, então eu tenho uma leitura melhor ou mais radical, né, do que aqueles que vão ter uma leitura diferente, supostamente mais branda. A realidade não vai mudar pela maneira como nós a caracterizamos. Agora, a nossa política, ela pode mudar. O modo como nós nos comportamos, o modo como nós nos precavemos, tanto para o que está agora quanto para o que está colocado no futuro, vai se depender das nossas caracterizações. Vou dar um exemplo muito concreto. A gente não conhece muito bem como funciona o fascismo de verdade no Brasil. E ele existe, certo? Temos dúvidas. Ele existe, mas ele é extremamente minoritário e ele funciona de forma clandestina. A gente não conhece muito. Quando tem algum grupo que a gente não conhece muito, quando ele começa a aparecer mais, a gente pode até achar inicialmente que é fascista, mas quando a gente vai ver bem, muitas vezes não é. Eu, pessoalmente, por exemplo, tinha a impressão de que aquela turma lá da Sarah Winter, os 300 do Brasil, eu tinha a impressão de que era um grupo que poderia ser um grupo fascista, um proto-fascista, né? Tem um discurso bastante agressivo, enfim, uma organicidade, um caráter. Eu não vi eles realizando nenhum tipo de pogrom, vamos dizer assim, de intervenção violenta direta, mas tem um perfil bastante agressivo, não qualquer, certo? Não é um MBL da vida, é algo, em princípio, mais perigoso. Agora, vamos comparar, né? Vamos comparar isso com o que é tal como ele é historicamente concebido, né? É diferente, gente, né? Uma turma que fica soldando fogos de artifício, desmaio, isso não é fascismo, na boa, o fascismo é mais sério do que isso. Não que eu admire o fascismo, me repulsa, mas eles funcionam de uma outra forma. Né? Eles são, como eu falei, eles são o Estado-Maior da contra-revolução, eles são o maior perigo que nós temos depois do imperialismo e de outras coisas mais organizadas. Então, eles são gente a ser levada a sério, eles são gente que estão conspirando para nos matar, essa é a verdade. Eles não são os bunda moles que estão por aí falando qualquer coisa e depois vão ficar reclamando no Twitter, entendeu? É um outro tipo de movimento, é algo muito mais sério. Então, se a gente banalizar essa ideia de fascismo, a gente se desarma. Né? Se a gente achar, olha, nós sobrevivemos ao fascismo, digamos, vamos dizer o seguinte: acaba o governo do Bolsonaro em 2022, tomara que acabe antes.
Mas digamos que acabe em 2022. Ah, legal. Aprendemos agora o que é fascismo. Sinceramente, se vier fascismo de verdade, nós estamos ferrados. Por quê? Porque se a gente achar que é isso, né, a gente vai ser trucidado. Porque é uma outra forma de relação, de relação entre Estado e sociedade. Então, é quase que um apelo aqui. Sejamos sérios com o tratamento das questões, porque tem consequências. Né? Tem a ver com a educação da nossa classe para lutar e para se defender das ameaças que se colocam para nós. Então, eu agradeço novamente, um abraço. Até mais. Bom, valeu, Pablo. Muito boa a aula de hoje. Então, só reforço, em primeiro lugar, o agradecimento a todo mundo que acompanhou ao vivo. O link vai ficar disponível para as pessoas poderem assistir ou reassistir quem acompanhou ao vivo e quem não pôde assistir hoje para poder assistir posteriormente. Além disso, eu reforço também o chamado, né, a lembrança que a gente ainda vai ter um terceiro e último encontro que vai, aí sim, mais diretamente falar sobre uma caracterização mais precisa na visão do PSTU, é claro, acerca do fenômeno do bolsonarismo e quais as relações possíveis a serem feitas com esse estudo que a gente fez nessas duas primeiras aulas sobre o fascismo. E também aproveito para convidar todo mundo que está acompanhando esse curso para conhecer melhor o PSTU. Enfim, depois do terceiro encontro, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, inclusive organizar alguma atividade mais diretamente de apresentação do partido, porque o nosso objetivo com esse curso em primeiro lugar, é claro, ampliar o acesso ao debate e à formação para os ativistas da nossa classe, mas também, evidentemente, fortalecer as fileiras de uma organização revolucionária que vai ser necessária e é muito necessária para enfrentar os desafios que estão postos e que vão se agravar muito mais nesse momento de crise, e a classe trabalhadora, para triunfar, precisa de uma organização revolucionária, e por isso a gente também convida todo mundo aí para conhecer melhor o PSTU. Acho que é isso. Boa noite aí para todo mundo. Obrigado para a Thaís, que ajudou na questão técnica, para o Bruno, que havia ajudado na segunda-feira, e que vai ajudar na próxima também. E é isso. Valeu, gente.